A gente vai começar o dimensionamento em si. E o que vai ser esse dimensionamento? Vai ser o cálculo da quantidade de tijolos necessário para a obra. A gente vai fazer o dimensionamento dessa planta tipo que está aqui no exemplo, que é a planta de uma casa comum, com 2 quartos, uma cozinha americana, uma sala e um banheiro social. Lembrando que esse dimensionamento vai ser feito com uma planta tipo, mas os passos podem ser seguidos para o dimensionamento de qualquer edificação que você queira dimensionar. Bom, a primeira etapa do dimensionamento vai ser o cálculo da quantidade de tijolos inteiros que a gente vai precisar. Como a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro passo vai ser calcular o comprimento das paredes. A gente vai pegar todas as paredes e calcular o comprimento delas. Aqui a gente tem 4 paredes de 6 metros. Então a gente vai fazer 4 vezes 6 mais uma parede de 2,70, que divide o quarto 1 do quarto 2. Uma parede de 3,15, que divide o quarto 1 da sala. Uma parede de 2,40, que divide o quarto 2 do corredor. Uma parede de 1,75, que divide o banheiro da cozinha. E uma parede de 1 metro, que divide o banheiro do corredor, totalizando 35 metros de parede. Depois, a gente vai multiplicar esse valor obtido de comprimento de parede pelo pé direito. 5 vezes 3, que vai resultar em 105 metros quadrados de paredes. Então, até aqui a gente calculou 1 metro quadrado de parede. O item C vai ser calcular a área das portas e das janelas. Primeiro, começando pelas portas, a gente tem 2 portas de 2,10 por 0,90, mais 2 portas na entrada dos quartos de 2,10 por 0,80, mais uma porta de 70, resultando em 8,61 metros quadrados de porta. Após, a gente tem as janelas. A gente tem 3 janelas de 1,10 por 1,50, uma janela de 0,90 por 2 metros e uma janela de 0,60 por 0,60. E a gente tem uma área total de 0,11 metros de janelas. Somando as áreas de portas e janelas que a gente obteve, a gente tem 15,72 metros de porta e janelas. O próximo passo vai ser retirar da áreas de paredes que a gente encontrou a área de portas e janelas. Por quê? Porque nas portas e janelas a gente não coloca tijolos. Então vai ser 105, que foi a área de parede que a gente encontrou no item B, menos 15,2, que é a área que a gente encontrou no item C, resultando em 89,28 metros quadrados. Agora a gente vai multiplicar por 60. Por que 60? Porque 60 são o número aproximado de tijolos que você vai precisar para colocar em 1 metro quadrado de parede. E isso depende do tijolo que você adotar. Então aqui eu coloquei os fatores que você vai multiplicar dependendo do tijolo que você adotar. Bom, como a gente adotou o tijolo de 25 por 12,5 por 7, por 7, a gente vai multiplicar por 60. Então vai ser 89 vezes 60 e a gente vai ter 5.357 tijolos inteiros. Agora a gente vai fazer o cálculo para a quantidade de meio tijolo. O meio tijolo ele é usado no encontro das paredes de topo, que eu já vou explicar para vocês o que é uma parede de topo, e nas laterais de portas e janelas. Bom, o primeiro item a gente vai contar as paredes de topo. O que são as paredes de topo? São as paredes que formam um T, que são nas junções das paredes. Vamos exemplificar para você na planta tipo e já contá-las. Uma parede de topo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 paredes de topo. Se você tiver um tijolo de 7,5 para direito por 0,07. Por que 0,07? 0,07 é a espessura do tijolo que a gente adotou. Se você tivesse um tijolo de, por exemplo, 7,5 centímetros, você dividiria por 0,075. Bom, fazendo isso, a gente vai dividir, adotando o pé direito de 3 metros da nossa casa, a gente vai dividir por 0,07 e vai obter mais ou menos 43 tijolos. Depois a gente vai multiplicar o valor pelo número de topos. A gente tem 43 tijolos do item C, do item B. Vamos multiplicar por 7, que é o número de paredes de topos que a gente encontrou, obtendo 301 tijolos. Depois, a gente vai multiplicar o valor da altura da porta pelo dobro do número de portas
e fazer o mesmo para janelas. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o quanto de meios de tijolos a gente vai precisar para colocar nas laterais das portas das janelas. Como estou em duas laterais, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então vamos lá, para as portas. A gente tem 5 portas de altura 2,10. Então a gente vai fazer 2,10 vezes 2 vezes 5 e vai obter 21. Janelas. A gente tem, primeiro, 3 janelas de 1,10 de tamanho. A gente vai multiplicar por 2. Uma janela de 0,90 e uma janela de 0,60. Isso a gente vai ter 9,60. O próximo passo vai ser somar o valor das portas e das janelas. A gente teve 30,60. Esse é o comprimento. Depois a gente vai ter que dividir isso por 0,07, porque vai ser para a gente obter a quantidade de tijolos que a gente vai precisar com esse comprimento total que a gente achou. E a gente vai obter 438 tijolos. O total de meios tijolos vai ser os tijolos necessários para as paredes de topo e para as laterais e portas das janelas. Então vai ser a quantidade que a gente achou no item C, mais a quantidade que a gente achou no item F. Então vai ser 301 mais 438, obtendo 739 tijolos. Agora, por fim, a gente vai precisar medir a quantidade de canaletas. O que são as canaletas? As canaletas, elas são os tipos de tijolos utilizados na extremidade superior das paredes para fazer a cinta de amarração e na parte superior das portas e janelas. Na parte inferior das janelas também, para fazer as vergas e contra as vergas. Bom, primeiramente, a gente vai calcular a quantidade de canaletas para fazer a cinta de amarração. Então, primeiro a gente vai ter que multiplicar o comprimento das paredes, que a gente já calculou no item 1, por 4, para obter a quantidade de canaletas por cinta. Então, vai ser 35, que é o comprimento da parede que a gente achou, vezes 4. Por que 4? Porque a gente vai precisar de 4 canaletas por metro linear. Então, a gente tem 35 metros vezes 4, a gente vai obter 140 canaletas. Depois, a gente vai calcular o comprimento das vergas e contravergas. O que são essas vergas e contravergas? As vergas e contravergas são um conjunto de tijolos que ficam na parte superior das janelas e das portas, e as contravergas são as que ficam na parte inferior da janela. Lembrando que esse conjunto de tijolos, eles excedem 30 centímetros de cada lado do comprimento das portas e da janela. Então, a gente vai somar 0,60 metros em cada largura de porta e janela, porque 30 de cada lado dá 60 no total. Então vamos lá, começando. As portas. A gente tem duas portas de 90, que a gente vai chamar 0,60. Depois a gente tem duas portas de 80, que a gente vai somar 60, mais uma porta de 70, que a gente vai somar 60. Isso vai resultar em 7,10 metros. As janelas. A gente tem 3 janelas de 1,50 que a gente vai somar 60, uma janela de 2 metros que a gente vai somar 60, e uma janela de 60 que a gente vai somar 60, obtendo 10,10 metros. A soma das portas e das janelas vai resultar na gente em 27,30. Só que tem um detalhe que a gente multiplicou o resultado das janelas por 2. Por que a gente fez isso? Porque as janelas possuem vergas e contravergas, ou seja, elas possuem tijolos canaletas na parte de cima e na parte de baixo dela. E por fim, a gente multiplica por 4, porque é a quantidade de canaletas por metro linear, e a gente vai obter 110 canaletas. Agora a gente vai saber o total de canaletas. Por quê? Porque a gente calculou a quantidade de canaletas para fazer a cinta de amarração e a quantidade de canaletas para vergas e contravergas. Somando as duas, 140 mais 110, a gente obtém 250 canaletas. E aqui acaba o nosso dimensionamento. Por fim, a gente vai ter as especificações. O que vai ser essas especificações? Essas especificações é a lista de compra que você vai obter no final do dimensionamento. Então, a gente obteve 5.357 tijolos inteiros, a gente obteve 789 meio tijolos e 250 canaletas. Assim,
terminamos a aula de hoje. Convido para entrarem no site do ITA Nacional, que é www.itanacional.com.br, para conhecer um pouco mais sobre o Instituto Agropecuário Nacional. Também convido para entrarem no site da Unalar, onde estarão disponíveis os livros que são bases para as videoaulas, e o site da Sodebras, onde você tem revista e congressos científicos. Agradeço desde já e vejo vocês na próxima semana com uma nova videoaula, tendo videoaulas novas toda quarta-feira aqui no canal. Obrigada!